Boa noite. Leitura do livro Ceifa de Luz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 49. Anti-ofensas. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. A fim de entender a recomendação de Jesus, amai uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar de irmão necessitado, de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que lhe percebas a penúria da alma, de modo a que lhe entendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja num clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes, sob a hipótese de ambição desregrada de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa. Agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica, em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo, exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com as quais nada temos que ver. Se temos o espírito pacífico no dever cumprido, a que título deixar a estrela real do bem, a fim de ouvir as sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações inesperadas. Quando são perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Senhor, nosso Mestre, muito obrigado pelo dia de hoje, não somente pelo dia de hoje, mas por todos os dias que já se passaram. Obrigado por tudo. Obrigado pelo pão de cada dia, que nunca falta na nossa mesa. Obrigado principalmente também pelo dom da vida. Hoje, especialmente, venho pedir pelo Dia das Mães. Abençoe todas as mães que estão passando por necessidades nesse momento, todas as mães que passam dificuldades no dia a dia. Que o Senhor abençoe elas. Assim seja. Meus irmãos, uma excelente noite a todos. Receba aí o nosso amplex fraternal. É com muita alegria que a gente atendeu ao pedido que a Melissa nos fez. A ela eu tenho que realmente agradecer por essa oportunidade de estudar e trazer as reflexões para companheiros, corações tão amados. Então, a vocês que nos acompanham no Instagram, no Facebook, no YouTube, que possamos ter uma horinha aí de reflexão à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo. E nós vamos falar de um tema que eu acho que nos interessa muito, muito mesmo. Um abraço aos companheiros do CEPAS,
porque está sendo transmitido aí pela página da Sociedade Espírita Amor e Paz. Então, nós vamos começar e espero que juntos possamos refletir. Sintam-se como se estivesse na casa espírita, ouvindo uma palestra, preparando o ambiente dos nossos lares, realmente, para comungarmos dos ideais superiores. Então, para a gente iniciar as nossas reflexões, nós trouxemos uma história muito interessante, que é um conto hindu. Eles acreditam que o paraíso seria um lugar onde há árvores que realizam os desejos das pessoas. E a história começa com um viajante que caminhava dias e noites, que já tinha perdido até a noção de tempo e de espaço. Quando ele chegou numa região de muitas árvores e resolveu ali descansar à sombra delas. Depois que dormiu, ele acordou e sentiu a fome invadir o seu ser, o estômago dando sinais. Então ele pensou, se aqui nós tivéssemos algo para comer, e de repente apareceu diante dele pratos maravilhosos, e sem pensar de onde teria saído aquilo, ele começou a comer. Comeu, até sentir satisfeito. Ao final, ele pensou, seria bom se tivesse algo para beber. E aí aparecem bebidas variadas, um vinho refrescante, e ele então se aproveita para tomar todos aquilo que estava à sua disposição. Quando ele bebia, ele então pensava, será que algum espírito está fazendo isso comigo? Existem espíritos por aqui? E apareceram vários espíritos. E ele pensou, será que esses espíritos estão brincando comigo? Será que eles estão aqui me ameaçando a minha vida? E com medo, aqueles espíritos ganharam formas tenebrosas. E quando ele viu aqueles espíritos transformados, terríveis, ele então pensou, eles vão me matar. E os espíritos o mataram. Parece trágica a nossa história, né? E você possivelmente está aí pensando o que essa história tem a ver com os ensinamentos espíritas. Mas antes da gente chegar ao entendimento dessas árvores do desejo, nós poderíamos então pensar e refletir o que nós estamos desejando ultimamente. O que você mais deseja agora? O que será que a humanidade mais deseja? Muitos estão desejando, sinceramente, que a pandemia acabe, e é justo. E nós, talvez, se estivéssemos fora deste momento de pandemia, teríamos, então, outros desejos. Quais são os desejos que aninham a alma de muitos de nós? Muitos estão em busca de dinheiro. Acreditam piamente que o dinheiro vai melhorar a sua vida, vai melhorar suas condições, então o seu desejo é ter mais dinheiro. Outros gostariam, lógico, uma consequência do dinheiro, mas ter roupas melhores, ter um vestuário rico ali, que pudesse ter as marcas que poderiam embelezar o seu corpo. Outros talvez desejam viajar pelo mundo, conhecer lugares exóticos, lugares fascinantes, se encantar com as belezas que existem nesse planeta. Outros talvez queiram enriquecer os seus lares de coisas, de eletrodoméstico, de tecnologia. Esses são os desejos materiais mobilizados por muitos. Mas há o desejo também do sucesso na carreira. Quantos que estão nos ouvindo aí e que pensam, nossa, eu queria crescer na minha empresa, eu queria ter sucesso profissional em tudo aquilo que eu faço. Outros poderiam pensar, não, eu queria ter saúde, sou uma pessoa doente, então o desejo maior da pessoa é ter saúde. Outros desejariam poder comer de tudo. Eu achei engraçado que uma pessoa falou assim, eu acho que Deus errou. Porque tudo que é bom ou engorda ou faz mal. Ou os dois, engorda e faz mal. Por que Deus não colocou lá no brócolis um gosto de sorvete? Então Deus teria errado. Algumas pessoas desejam poder comer de tudo. Outras pessoas desejavam ou desejam ter alguém. Por se sentir solitários, gostaria de alguém para amar, para ser amado. Outros desejariam ter uma família. Outros estão aninhando o desejo de ser pai ou de ser mãe.
Os desejos são bem variáveis. E aí poderíamos perguntar, nossa, será que o Espiritismo condena a gente desejar coisas materiais? Será que só os santos que sofreram, que viveram na miséria, vão alcançar essa salvação? Será que é isso que o Espiritismo prega? E aí eu me recordo desse desenho, vocês lembram, né, da Era do Gelo, que esse bichinho aqui fica o tempo inteiro atrás dessa noz, com um apego terrível na noz. E eu posso dizer que todas as religiões, de uma forma bem ampla, ela ensina isso aqui. Toda boa religião, que a raiz de todo o mal está no apego. Não há problema em ter coisas, não há problema em ter sucesso, não há problema em melhorar a nossa vida material. O problema existe quando nós nos tornamos escravos das coisas. E quantos de nós consegue se ver livre, utilizando e não ser utilizado pelos objetos? Ser aí, ter nesses objetos ou nesses desejos o seu motivo de prisão. Então, o budismo já diz, né, que a ilusão está vinculada ao apego, e o apego é a raiz realmente do sofrimento. Bom, mas como é que a gente cria esse apego? Através da nossa fábrica de pensamentos. Você sabia que na sua cabecinha ali está uma fábrica produzindo muito o tempo inteiro? O tempo inteiro nós estamos produzindo. E essa fábrica tem um dono. Você sabe quem é o dono? Vocês sabem, meninos, quem é o dono dessa fábrica? Esse dono é o espírito, a mente. Para nós espíritas, o espírito é o ser pensante, extracorporal. Ele dá o comando e o corpo obedece através do cérebro. A mente é um atributo do espírito. Mas vinculado a esse dono, existe um gerente ali nessa fábrica, é a vontade. E ela que direciona os nossos esforços para onde nós deveremos seguir. Mas toda fábrica que produz algo, ela entra uma matéria-prima e sai, então, o produto. Qual será a matéria-prima? A matéria-prima são as ideias, as emoções, as experiências, aquilo que nós lemos, aquilo que nós conversamos, os filmes que vemos e por aí vai. Vamos enriquecendo a nossa fábrica de matéria-prima, que vai gerar o produto final, que são os pensamentos. E me faz rir muitas vezes quando as pessoas utilizam o recurso dizendo que a carne é fraca. Bom, a carne, coitado, não tem culpa de nada. Porque quem pensa é o espírito. Você pode dizer que o espírito é fraco, porque a carne só obedece. Então, nós vamos vendo que muitas vezes, quem manda na nossa fábrica aqui, muitas vezes é o gerente e não o dono. Porque o espírito, quando saiu lá do plano espiritual para reencarnar, ele tinha uma carga de compromisso, ele tinha muitas coisas que ele gostaria de fazer, porém, chegando aqui, a dona vontade, a gerente da nossa fábrica, começa a direcionar os nossos caminhos para outros lugares. E é isso que eu queria falar com vocês. Vocês possivelmente conhecem alguém que diz que quer alguma coisa, mas faz totalmente contrário daquilo que ela diz que quer. São pessoas que vivem gritando para todos os cantos que a vida é ruim, que nada presta, que as pessoas não prestam, que nada dá certo para ela. Mas ela, muitas vezes, diz que quer algo e faz totalmente contrário daquilo que ela disse que queria. Segundo uma pesquisa norte-americana, olha que bacana, nós temos em torno de 50 mil pensamentos por dia. É pensamento demais, vocês concordam? E segundo eles, 40% do que a gente pensa jamais acontecerá. É quando a gente está vinculado o nosso pensamento ao futuro. Você fica imaginando um monte de coisa que vai acontecer e, segundo eles, essas coisas jamais acontecerão. Ou seja, quantos de nós estamos vivendo de ansiedade? Porque a ansiedade é isso, é o excesso de futuro no presente. 40% dos nossos pensamentos são de ansiedade, de coisas que possivelmente não acontecerão. Segundo os pesquisadores, 30% está aí de pensamento lamentando o passado. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz diferente e tal? E aí nós temos os depressivos. Porque depressão nada mais é que excesso do passado no nosso presente. Veja que bacana. Então, 40% dos nossos pensamentos estão vinculados ao futuro e nós vamos sofrer à toa.
porque a maioria deles não vão acontecer. 30% dos nossos pensamentos está vinculado ao passado, que a gente não tem condição nenhuma de mudar. Eu sei que eu já citei, eu peço licença para citar de novo, mas eu amo essa citação do Arthur Geon, que está no livro Calma no Caos. Ele diz, o passado é lembrança, o futuro é imaginação. Só o presente é real. Por isso nós temos que aprender a viver o momento presente, esquecendo o futuro, né? Planejamos o futuro, mas vivemos o presente. Lembramos do passado como referência. E aí sim, nós vamos ter uma vida melhor. Segundo os pesquisadores, dos 50 mil pensamentos, 12% está vinculado à saúde, 10% assuntos insignificantes. Quem ganhou o Big Brother? Quem não sei o quê? Quem fez aquilo? O que a vizinha fez? O que o vizinho deixou de fazer? Os assuntos que não vão mudar em nada a nossa essência. E apenas 8% tem embasamento real. Então, 50 mil pensamentos para apenas 8% ser real, ser significativo, ser útil para a alma. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós podemos ver que a qualidade do nosso pensamento anda baixa. E aí vem a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e diz, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Os espíritos nos ensinam que é o pensamento que determina o tipo de vida que nós temos. Cara, isso é muito poderoso. Se você me falar o tipo de vida que você tem, eu só vou te dizer, analise que tipo de pensamento você está tendo ao longo da vida. Você vai perceber que você construiu a sua própria história. Você construiu a sua própria vida através daquilo que você pensa. O que nós estamos acostumados a pensar? Será que a gente está acostumado a pensar mal dos outros? E por isso, muitas vezes, nós falamos. Será que nós estamos acostumados a ter inveja, né? E os nossos pensamentos envolvem a ganância, envolve o medo? Quantos pensamentos equivocados? Só entendendo os nossos desejos, nós vamos ter uma noção de como andam os nossos pensamentos. E aí eu trouxe para vocês um livro maravilhoso, Pensamento e Vida. E aí eu tenho que fazer menção ao nosso amigo Gustavo Ramalho, lá de Lafayette. E também é uma experiência muito viva para mim, porque eu ouvi a palestra dele no CEPAS, quando ele citou esse livro. Eu já conhecia, eu já tinha folheado. Mas depois que ele falou, eu criei uma paixão por esse livro e comecei a relê-lo. E eu vi a profundidade desse livro. Tanto é que Emmanuel, na sua introdução, diz o seguinte, que companheiros aqui na Terra pediram páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. E ele, então, disse que seria algo leve e rápido, que condensasse os desejos, os princípios superiores que vão orientar a nossa vida aqui na Terra. E eles chamam isso lado de lá, né? Chamam uma cartilha falada, que serve realmente de norte para aqueles que estão entre o túmulo e o berço. Nos planos de regeneração, essa cartilha, que eles chamam de pensamento e vida, serve para a orientação de todos nós que passamos pelo além e iríamos regressar aqui à carne. É interessante, porque lá nesse livro ele diz o seguinte, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. E aqui, com certeza, cabe um apontamento. Olha só, nosso pensamento é tão poderoso que ele é capaz de se irradiar e outras pessoas tê-lo recebido como reflexo. Eles interferem na vida alheia. Da mesma forma que os pensamentos dos outros interferem na nossa vida. Olha o impacto daquilo que nós pensamos. Muitas pessoas falam assim, eu tenho medo de ir para o umbral. Eu falo, gente, ninguém vai para o umbral se já não estiver lá. E é difícil a gente fugir ao umbral. Para aqueles que não sabem, é uma região espiritual que envolve toda a Terra, formada por camada de nuvem densa de energia dos nossos pensamentos, encarnados e desencarnados aqui na Terra. Porém, se nós irradiamos, se nós recebemos, entendemos também que existem pensamentos superiores,
E aqui serve para a gente fazer uma reflexão. Na modernidade, nós temos como referência aí a nuvem. Quantas vezes a gente guarda informações na nuvem? E para acessar a nuvem, o que a gente precisa? Internet. Só que nós temos internet com velocidades diferentes. Então, uns vão vendo aí o vídeo está travando, porque a velocidade está usando no celular e a internet não é boa. Outros vão usar via rádio, outro a cabo. É interessante notar que no passado tinha até discada. Então, nós precisávamos esperar chegar à noite, usávamos a linha telefônica e era um custo para acessar a internet. Podemos dizer que existem essas informações que estão na nuvem, no além, mas também, em termos espirituais, nós temos a nuvem do pensamento divino. Ou seja, existem as informações que todos nós podemos acessar. Mas para acessar essas fontes de informações divinas, precisamos ampliar a nossa capacidade de acessar essas informações. Eu quis mudar a internet aqui de casa e, para ampliar, eu fiz contato com a empresa. E a empresa me perguntou qual modem que eu tinha, como ele era. Ele tinha uma anteninha só. E para poder ter acesso a mais informações, eu precisava de um aparelho que tivesse 4 antenas. Vejam bem, para a gente poder acessar mais informações, nós vamos ter que ampliar, né, para que a informação chegue mais rápido. Da mesma forma, eu posso dizer que todos nós precisamos ampliar as nossas antenas mentais para acessar as verdades espirituais. E aí eu quero mostrar para vocês aqui apenas uma representação gráfica de alguns pontos do livro, que é muito rico, que nós pretendemos trazer. A mente, essa bolinha ali que se expande. Aqui as irradiações da mente, esses raios. E ali a vontade, indo para um lado, indo para o outro. Bem a gente assim, né? Bom, só que no livro diz o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, quando nós pensamos, nós estamos irradiando para as pessoas. Nós estamos fazendo chegar até as pessoas os nossos pensamentos. E elas estão recebendo um pouco de nós. E aí, Emmanuel vem falando que nos seres primitivos, como ela se dilata, nos espíritos aperfeiçoados, olha como ela se dilata mais, um Chico Xavier, um Gandhi, uma Irmã Dulce, olha a capacidade que a sua mente tinha de expandir-se. E as pessoas, as almas comuns, dentro das suas próprias limitações. Então, quando nós pensamos nisso, como é que elas vão a mente vai se apresentar, segundo Emmanuel, nessa cartilha falada? Nos seres primitivos, no jugo dos instintos. A mente dos animais, dos seres irracionais, ela está se baseada no instinto. Nas almas humanas, né, comum, está nas ilusões da inteligência. E eu acho muito bacana quando coloca essa questão das ilusões da inteligência. É porque a maioria de nós tem muita certeza de tudo. Eu tenho medo danado de quem vem de verdade. Porque, para mim, a verdade é como diz um ditado oriental. Seria um espelho gigantesco que colidiu contra a terra e se espatifou em vários pedaços. Cada um pegou um pedacinho da verdade e diz, eu tenho a verdade. E, na verdade, nós temos pedaços da verdade. Então, por isso, existem muitas ilusões. O que me faz recordar de Sócrates, quando a pitonisa, lá no oráculo de Delfos, afirmou que Sócrates era o homem mais sábio da sua época. Ele não concordou com isso e saiu questionando aos homens que ele considerava sábio. E a conclusão que ele chegou, que ele era o mais sábio mesmo. Porque ele era o único que tinha consciência de que nada sabia. Eu só sei de que nada sei. Então, nós vamos entendendo que as almas mais elevadas, os espíritos aperfeiçoados, a sua mente brilha como precioso, como brilhante e precioso, retratando a glória divina. Caminhamos um pouco mais. Se a mente é o espelho da vida, nós temos o coração como a face, aquilo que se mostra, e o cérebro como centro de radiações, gerando a força do pensamento. Quando ela gera a força do pensamento, ela cria, transforma, destrói e refaz. Todo esse movimento energético que o nosso cérebro cria através dos pensamentos, isso serve para nos purificar e nos sublimar.
E aí, continua Emmanuel, em todo o universo vibra a influência recíproca. Olha que coisa fantástica. Eu digo aqui que nós temos muitas responsabilidades a respeito daquilo que nós pensamos. Vejam bem, se nós criamos determinados pensamentos, nós alimentamos aqueles espíritos que estão na mesma sintonia. Se você pensa em suicídio, você pode até não cometê-lo, mas está lançando para essa nuvem de baixa vibração pensamentos que fortalecem todos aqueles que pensam, que desejam e que querem se suicidar. Se você pensa em crime, você está alimentando essa nuvem do crime. Olha a nossa responsabilidade, porque a gente vibra em influência recíproca. E aí Emmanuel dilata. Ele diz, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Olha que pérola que traz Emmanuel para a gente. E aí, o Gustavo Ramalho, numa discussão sobre esse assunto, me trouxe o que está lá no Seara dos Médios, capítulo 2, segundo ele. Desejando, sente. Sentindo, pensa. Pensando, age. Agindo, nós vamos exteriorizar tudo e receber as ações que você emana para o universo. Olha como está casado um ensinamento. A partir do momento em que eu desejo, em que eu começo a pensar, vibrar, sentir, eu estou emanando tudo isso para o universo. E vai chegar um momento em que eu me torne responsável por aquilo que eu estou fazendo. E aí eu me lembrei do que está lá em Idílio, escrito por Teófilo, 600 anos antes do Cristo. Dizia ele o seguinte, vigie os seus pensamentos, porque eles tornarão suas palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie os seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Numa linha direta, se vocês me entendem, os nossos pensamentos geram o nosso destino. Quem escreveu isso? Escreveu há 2.600 anos atrás. Ele teve a consciência de que o nosso pensamento gera a vida que nós estamos tendo. Sua vida está ruim? Desculpa dizer, mas você é o grande responsável por isso. Você é aquele que está fomentando a vida que tem. Você está construindo em cada ideia plasmada, em cada valor recebido, em cada guerra travada. Então, nós somos grandes responsáveis por isso. E por isso, o reflexo, a ideia, eu tenho que agradecer o Gustavo Ramalho de novo, que ele fala, quando a gente pensa no reflexo, o interessante é que o reflexo não somos nós, né? A imagem refletida no espelho não somos nós, mas é uma parcela daquilo que nós emanamos. Tudo se renova sobre os princípios da interdependência e da repercussão. Respiramos no mundo de imagem que projetamos e recebemos. E aí, já passando para o encerramento dessa parte, o Emmanuel diz, refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Aí agora nós vamos falar da parte importante. Falamos da mente, nós vamos entender agora os departamentos da mente. Emmanuel divide assim no capítulo 2 dessa obra maravilhosa, dizendo que existem funções específicas. Então nós temos o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. A inteligência vai ali nos enriquecer do ideal e da sensibilidade. Todas as vezes em que nós dedicamos tempo para desenvolver o nosso intelecto, é isso que nós estamos fazendo, enriquecendo o nosso ideal e a nossa sensibilidade. A imaginação dilata os patrimônios da evolução e da cultura. Já a memória arquiva a súmula das experiências. E aí entra o desejo que todos nós temos. Ele opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Isso ele está falando que seria o ideal. Por quê? O desejo pode nos conduzir a enganos aflitivos que vão requerer de nós séculos para resgatar. A inteligência pode se encaminhar pela criminalidade. A imaginação pode gerar monstros da sombra. E a memória
pode cair no relaxamento. Por isso, acima desses todos departamentos, existe o gabinete da vontade. Olha que coisa fantástica, um gabinete, e ela que vai direcionar nosso desejo, nossa inteligência, nossa imaginação e a nossa memória, porque ele governa todos os setores da ação mental. Poderíamos dizer, meus irmãos, que a vontade é o quê? É o leme. Ela é um impacto determinante. Você escolhe que tipo de vida que você quer ter. Se você quer ficar casado, se você quer se separar, se você quer ter filhos, se você não quer, se você quer se dedicar a uma causa, se você quer se dedicar a uma religião, se você quer ser bom no trabalho, se você quer ser medíocre na vida, sempre a vontade vai estar determinando. Porém, uma vontade bem orientada é a auréola luminosa da razão, é a gerência esclarecida e vigilante, ela é também a concessão da divina providência. Porém, a vontade com disciplina, ela pode ajudar os elementos a administrar e manter na corrente do bem. A vontade em sintonia, lembra da boa sintonia? Porque a sintonia é uma lei interrogável, né? Inderrogável. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Se a sua vida está ruim, isso aqui vale ressaltar. Depende da sua vontade para alcançar o equilíbrio que você quer. Para você estar bem, você precisa pôr a vontade em sintonia com aquilo que você quer. Por isso, nós podemos dizer que a vontade também determina o movimento. Se a gente vai sair da nossa cama e ir à luta e conquistar aquilo que a gente quer, ou se a gente vai ficar na inércia. É a vontade que mobiliza as nossas forças que o cérebro produz, né? Estabelecendo as causas que comandam os problemas do destino. E encerrando, o Emmanuel diz, na vontade temos o controle da sua direção. E aqui eu fecho esses aspectos do livro, que são técnicos, mas são maravilhosos para a gente poder refletir a nossa vida e mostrar que ele está muito bem casado com o pensamento de Jesus. Lembra essa passagem evangélica? Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu o adultério com ela no coração. E aí eu pergunto a vocês, por que será que Jesus disse isso? Desejar uma mulher já é cometer o adultério? Olha como Jesus já conhecia, né, como o nosso governador com certeza conhecia, o poder do pensamento. Jesus sabia que quando nós olhamos para alguém, desejamos alguém, invejamos alguém, odiamos alguém, liberamos essa energia mental. Porque toda força mental, ela ganha uma forma no mundo espiritual. Segundo os espíritos, se uma pessoa tem medo, ela libera energia semelhante à lama. Se ela tem inveja, é como se um raio fosse em direção ao objeto invejado. Se ela deseja, é como se tivesse ali garras atraindo. Se ela odeia, é como se pegássemos uma metralhadora e disparássemos contra essa pessoa. Então, o nosso pensamento está criando. Por isso está aí o adultério no mundo das ideias, fomentando aqueles que estão mais suscetíveis. Olha a responsabilidade do nosso pensamento. E gostaria de fazer um adendo a essa questão do olhar que a gente tem para as mulheres, para com as mulheres. Aprendi isso com Raul Teixeira, que ele disse que muitos companheiros não educaram os olhares, né? O olhar. Porque toda mulher que olha, é como se tivesse um bico de lobo, né? Igual nos desenhos animados. E aí ele diz o seguinte, que nós homens, é um conselho para nós homens, devemos aprender a olhar as mulheres como irmãs e não como fêmeas. Aí nós vamos saber direcionar bem a nossa energia sem perturbar aquele objeto do nosso desejo. Mas Jesus não para por aí. Ele continua a nos dar lições profundas. Ele diz o seguinte, pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate, a porta se abre. Jesus faz uma afirmativa categórica que quando nós acessamos essa nuvem do pensamento divino, nós obteremos tudo aquilo que nos for necessário, aquilo que nós precisamos para o nosso progresso.
Por isso a oração nos equilibra, oração profunda, de verdade. Ela nos ajuda a engrandecer a alma. E não é à toa que Jesus diz o seguinte: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tudo aquilo que é objeto caro para cada um de nós, tudo aquilo que é fruto da nossa atenção, do nosso amor, seja um ente querido, uma família, um esposo, um filho, seja um carro, uma casa, seja o que for, estará ali carregado da nossa energia e do nosso coração. Olha só, nosso tesouro, qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? O que é mais importante para você? Está aí o seu coração. Por isso nós temos que aprender a redirecionar os nossos pensamentos e aprendemos então com a doutrina dos espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. É verdade, olha, nós irradiamos o nosso pensamento. A nossa alma vai em busca daquilo que é do nosso interesse. Vai em busca dos nossos tesouros. E é por isso que a gente encontra a obsessão entre desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, obsessão de encarnado para encarnado. Tem gente que obsedia tanto o encarnado que não dá sossego. Era aquela mulher que vivia falando mal do marido, brigando com o marido, que o marido não prestava a vida inteira. Quando ele desencarnou, ela adoeceu de tanta falta que ela sentia da peste. Então, para vocês terem ideia, havia ali uma obsessão. E nem no além ela dava paz para ele, vinculando seus pensamentos a ele. Por isso, Emmanuel, nessa mensagem maravilhosa, chamada de Examine Teu Desejo, ele faz alguns conselhos para a gente importantes. Segundo ele, cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização. Então, tudo que está sendo realizado por nós nasce aí, ó. Somos o instrumento vivo. E ele diz: acharás o que buscas. Ensina o evangelho. E podemos acrescentar: farás o que deseja. Olha ele de novo com desejo aí. É o desejo nosso que determina. Então, assim sendo, ele diz o seguinte: a maledicência. Se você se entrega à maledicência, falar mal dos outros, maledicência é isso. Eu sei que no meio espírita, ninguém fala mal de ninguém. Coisa como não fala mal, né? Não, estou falando mal, não. São comentários fraternos sobre a vida alheia. Ou quando eu brigava lá em casa, gente, não vou falar mal. Não, a gente só está comentando. Então, espírita não fala mal, espírita só comenta, né? Só comentário fraterno dos nossos irmãos. Enfim, quando nós nos entregamos a falar mal, a fazer fofoca, nós nos tornamos veículos de gênios infelizes que se entregam aí à injúria e à crueldade. Olha como o nosso pensamento pode prejudicar outras pessoas. Eu não sei se foi no livro do André Luiz ou do Humberto de Campos, o conto, peço desculpa a vocês por não lembrar agora, mas eu me recordo que em determinado momento os instrutores vão até a casa de um repórter. E o repórter fazia ali uma reportagem que ia acabar com a vida de muitas pessoas. E ao observar do além, eles viam um gênio do mal, um espírito que tinha ódio daqueles indivíduos aos quais a reportagem iria afetar, instigando mentalmente aquele repórter. Olha que coisa interessante. Quantas vezes nós nos entregamos à maledicência? E aí eu me lembro que na casa do Chico tinha uma frase dizendo o seguinte: nessa casa não se fala mal de ninguém. Eu queria pôr isso em todas as casas que eu vou abrir aqui em casa. Nessa casa não se fala mal de ninguém. Ter a condição de não julgar os nossos irmãos para a gente não criar vínculo com esses gênios do mal. Diz também nos Emmanuel que aqueles indivíduos que se entregam aos prazeres dos sentidos são intérpretes das inteligências magnetizadas pelo vício. Então, todas as pessoas que estão só em busca de prazer, acabam se vinculando a esses gênios que vão fomentar mais e mais o vício. Veja que o nosso pensamento sempre é solidário. Você sempre terá alguém para pensar com você. Se você tem um pensamento de superioridade, se você acha que você é melhor, diz nos Emmanuel para tomar cuidado, porque esse é canal de insensatez e de loucura. Recorda o que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial? A ideologia nazista, se afirmando como uma raça melhor, a raça ariana, destruiu aqueles que consideravam inferiores. O Holocausto é a prova de como
o pensamento de superioridade pode nos conduzir realmente à loucura. Mas também, se temos vinculados o pensamento ao mal, temos ao bem. E se nós tivermos boa vontade, não faltarão mensageiros do além para nos ajudar no serviço que nós podemos desempenhar a serviço dos outros, do bem dos outros. Diz-nos Emmanuel que se a gente só fica na observação do próximo, tomar cuidado, porque também estaremos sendo observados por aqueles que nos aguardam na retaguarda. Mas se nós buscamos verdadeiramente o aperfeiçoamento, teremos o concurso dos espíritos pioneiros guiando as aspirações para as vitórias da alma. Por isso, examina teus desejos, vigia os próprios pensamentos. Onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Emmanuel fecha o texto de forma brilhante. Se nós não vigiarmos os nossos pensamentos, não examinar os nossos desejos, pode ser que estejamos criando uma verdadeira prisão, algemas para os anos vindouros. Então é preciso analisar o momento presente, o que nós estamos acostumados a pensar. Se eu tenho um pensamento de ira, de raiva, se eu odeio o fulano porque ele pensa diferente de mim em termos de política, de religião, de futebol, seja o que for, eu estou criando uma prisão para mim. Só a vibração no bem, o pensamento no bem será capaz de nos trazer a paz que a gente espera e trazer as asas, porque com a asa a gente voa, as asas do bem. E aí eu poderia indagar a vocês quais seriam os maiores desejos desses homens aqui. O referencial para todos nós é Jesus. Nós temos o grande missionário Alberto Silvais, Chico Xavier, a grande alma da Índia, Gandhi. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, Luther King e Pai Francisco. O que será que cada um desses indivíduos desejava do fundo do coração? Qual era o maior desejo de cada um deles? Daria aqui para a gente fazer um seminário, analisando a vida e a obra de cada um deles. Mas eu peço licença a vocês para que possamos falar de Pai Francisco. O que ele mais queria? Talvez você já tenha visto o filme, lido o livro, ou ouvido alguém falar sobre ele. E se a gente está em busca do aperfeiçoamento, eu tomo a liberdade de evocar a figura de Pai Francisco, para que ele, nesse momento, possa envolver a cada um de vocês, a cada um de nós, que nesse momento nos predispomos a fazer uma análise sobre a árvore do desejo. Eu convido a vocês para nos sintonizarmos, elevarmos o nosso pensamento, ampliando a nossa capacidade mental para sentir o amor do Pai Francisco, o poverello de Assis, o pobrezinho de Assis. Essa criatura que marcou a Idade Média, tanto é que é uma das entidades mais biografadas da sua época. Ele que viveu uma vida comum, num lar rico, farto, ele esbanjava, era o rei das festas, os amigos adoravam. E Francisco era verdadeiramente um sonhador. Ele sonhava em ser sempre algo grande, reluzente, quis ser até cavalheiro, quis convencer as pessoas, foi para batalhas. Mas alguma coisa em Francisco faltava. Por mais que ele fosse divertido, por mais que ele fosse do mundo, por mais que ele alegrasse as pessoas com a sua própria alegria, Francisco sentia que faltava algo. E é interessante que em algum momento o seu coração é tocado. Ou talvez essa transformação que a gente acha que é de uma hora para outra, houve um despertar. Mas é quando a gente vai acordando aos poucos, e ele então foi se despertando para a verdadeira vida. Quando ele chega a afirmar para os seus amigos que achava que o comportamento dele estava estranho. E então diziam que ele parecia estar apaixonado. E ele disse que estava e queria casar com a noiva mais bela que podia existir. Francisco convida a sua noiva
a pobreza, a miséria e a abraça. Abraça de tal forma que ele é considerado louco. Porque é assim que acontece com as grandes almas. O mundo não consegue entender o poder de transformação que essas criaturas alcançam. Quando ele, então, sem entender muito bem, nesse momento de conversão, ouve a voz do Senhor lhe convidando a restaurar suas igrejas, a sua igreja. E Francisco, então, põe a construir ou reconstruir as igrejas de pedras que estavam abandonadas. Até um momento em que, fazendo a leitura do Evangelho, aonde o Senhor Jesus indicava que os seus discípulos deveriam ir para o mundo pregar a palavra, mas que a sua pregação, durante a sua ida, que eles não levassem nem ouro, nem prata, nem alforge, nem bolsa, nem pão, nem nada, nada. Eles apenas iriam, porque o Deus da vida iria prover tudo para eles. E então Francisco, emocionado, diz: é isso que eu quero com todas as minhas forças. E ele que tinha mais de uma sandália ainda, ele que tinha um cinto que segurava a sua roupa, retirou o cinto e amarrou uma corda. Queria viver da simplicidade, queria realmente se encontrar com esse Cristo que estava na miséria. Dizem que certa vez, Francisco estava passeando, caminhando por todos os lugares, e ele chega em um castelo para fazer uma pregação. As andorinhas, naquele entardecer, faziam muito barulho. E ele, então, com a autoridade que tinha, ordenou que elas fizessem silêncio, enquanto ele falasse de Jesus. E elas silenciaram. Em uma das suas viagens, num trajeto muito árduo e difícil, ele viu várias árvores lotadas de pássaro. Então ele pede ao irmão que ficasse ali, que o aguardasse, porque ele iria pregar para os irmãos pássaros. Enquanto ele falava, os pássaros lhe pousavam no ombro. Ele, então, tocava na cabeça dos pássaros. E como entender aquela alma que ele falava às suas almas de animais, seu princípio de alma de animais? Não temiam Francisco. Mas Francisco, então, certa vez, resolveu reunir os monges para, então, dar a eles uma missão, que eles saíssem também para pregar, como os apóstolos de Jesus o fizeram. E então ele disse: vai por toda a Europa e preguem a palavra do Senhor. E se for preciso, usem palavras. Por todo lugar, vá e pregue a palavra do Senhor. Mas se for preciso, usem palavras. Porque o Evangelho do Cristo, ele está muito além, mas muito além de apenas pregação verbal. Francisco até condenava isso em uma das suas exortações. Ele fala do que nos vale falar do Senhor, imitação do Cristo, né? Dos grandes mártires. Porque a fala é muito fácil se a gente não vive semelhante ao Cristo. Dessa forma, nós vamos entendendo que ele conseguiu compreender a essência do Evangelho. Numa das suas exortações, ele fala sobre o pecado da inveja. E evoca, então, uma passagem que está em Romanos, capítulo 3, versículo 12. Segundo Paulo, não há quem faça o bem. Não há sequer um só que faça o bem. Ninguém faz o bem. E segundo Francisco, pai Francisco, isso é fácil de entender, sabe por quê? Porque todo aquele que se vangloria do bem que faz, todo aquele que se exalta, esqueceu que todo o bem vem do Senhor. Por isso, quando um jovem chega a Jesus e fala: bom mestre, ele fala: por que me chama de bom? Bom somente é o Pai. Tudo que é bom vem do Senhor. Tudo que é bom vem do Senhor. E quantas vezes nós ficamos revoltados quando alguém copia uma ideia nossa? Fulano roubou minha ideia.
E eu lembro que certa vez eu li no pensamento de André Luiz que se eu tivesse roubado nossas ideias, não era para a gente ficar preocupado, porque o que é de bom vem do Senhor. Reafirmando o pensamento de Francisco. Segundo ele, Deus diz e faz todo o bem. Então, ele nos convida. Dirige o teu pensamento ao Senhor e ele cuidará de ti. Para isso, é preciso viver como o Senhor. Francisco vem nos dizer, nos convidar a reviver o pensamento de Jesus. Dizem que certa vez, Francisco, o pai Francisco, convidou a todos os monges da sua ordem para que fizessem então jejum. E ali, o jejum era seguido de trabalho, do trabalho assistencial, do trabalho aos menos favorecidos e muito trabalho. Imagina trabalhar sem comer. É trabalho, oração e jejum. Os dias foram se passando, é lógico que a fraqueza corporal tomando conta daquele grupo, até que numa noite ouviram um choro desesperado. Os companheiros ficaram preocupados, e então o pai Francisco se levantou e foi até aquele monge que chorava e perguntou: o que foi, meu irmão? O que foi, meu filho? Ele falou: pai Francisco, me desculpa, mas eu tô louco para comer um franguinho. Eu tô louco para comer um franguinho e eu me sinto mal porque só eu, mais ninguém. Então o pai Francisco chamou aquele jovem, pediu para ele se vestir e foram então até a cozinha. Pai Francisco preparou o franguinho para ele. E não só preparou, comeu o franguinho com ele. Aquele frango que com seu cheiro espalhou-se pela casa. Então nós vemos que eles entendem que muito maior do que a pregação do evangelho é o nosso comportamento. É preciso que os nossos ideais não sejam maior do que o nosso afeto em relação às pessoas. Por isso, Francisco quebrou o seu jejum em prol daquele que sofria. Era um sofrimento para ele. E aí, quando a gente relembra do Cristo, não era Jesus que também desobedecia o sabá, o sábado dos judeus? E pregava mesmo assim? E socorria mesmo assim? Então, quando nós lembramos de Francisco, já quase no final da sua vida, ele que foi estigmata, que sofreu arduamente a vida inteira, e durante toda a sua vida, ele só sabia agradecer. Agradecia pelo céu, agradecia pelos seus irmãos pássaros, pela lua, ele agradecia por tudo. Então ele, já cego, estava cuidando de uma horta, e um monge, sensibilizado com aquela ação, chegou para ele e entabulou uma conversa e disse: pai, se o senhor fosse morrer hoje, o que o senhor mais gostaria de fazer? Ah, meu filho, se eu fosse morrer hoje, gostaria de continuar cuidando da minha horta. É fazer o que eu estou fazendo. Essa é a consciência dos espíritos que alcançaram o acesso à nuvem do pensamento divino. Porque realmente nos liberta. Pega os livros do Francisco para mim. Então, quando eu quero pedir licença a vocês para ler a oração, que é a oração que é famosa dele, a oração de Francisco, que poucas pessoas conhecem, o Cântico do Irmão Sol. Então, evocando a figura de Francisco, eu queria aproveitar, mesmo diante de todas as dificuldades, ele que no leito ali de morte conseguia louvar o Senhor e agradecer por tudo, eu queria que nós aprendêssemos a agradecer semelhante a ele, nesses momentos tão difíceis para a humanidade. E ele diz o seguinte, no Cântico do Irmão Sol: Altíssimo, o potente bom Senhor, teu são louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e o homem algum é digno de te mencionar. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e que com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem
Louvado seja, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que o céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar nublado ou sereno e todo o tempo, pelo qual as suas criaturas dá sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, e jucundo, e vigoroso, e forte. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado seja, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrem em pecado mortal. Felizes o que ela achar, conforme a sua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e serviu com grande humildade. Então é assim que nós vamos partindo para o nosso encerramento. Convicto de que Francisco continua conosco a nos inspirar, a nos convidar para a verdadeira vida. E enquanto tantos capitalizam o evangelho e tantos outros só querem vivê-lo, na sua opinião, que seria a força capaz de levar um jovem a renunciar conforto, prazer, dinheiro, status, festa, tudo? Minha resposta é alguém não somente maior que essas coisas, mas também maior que tudo. Jesus. Jesus nos convida, como convidou a Francisco. Não precisa tudo isso para seguir nosso Senhor. É a frase que mais ouço, todo mundo diz. Não precisa, deixa tudo. Pra que viver assim, sem nenhuma segurança, sem proteção? Tu que tinhas pela frente um futuro promissor, não aceito essa vida de pobreza e dor. É loucura o que fazes, absurda opção, onde ficam e te amam. Tudo isso é ilusão, é loucura, loucura da cruz, é loucura, loucura da cruz, é loucura, loucura da cruz. Não entendes nem aceitas o caminho que escolhi. Não me peças, eu te peço, de seguir e ser feliz. Encontrei um maneiro, já Santo encarnado, corações de castigos, vou seguir o Cristo vou seguir o Cristo
Cristo no seguir Cristo é a coisa que mais quero, tudo que eu mais desejo é estar vou seguir o Cristo vou seguir o Cristo coisa que mais quero, tudo que eu mais desejo é estar luz e que meu único desejo seja não ter. Eu peço desculpa aos meus irmãos pela emoção ao falar dessa alma tão nobre e tão grande. Então, algumas pessoas estão perguntando aí, meu canal no YouTube, né? É um canal Nelson Xavier Educador, se alguém quiser ver os vídeos que nós fazendo lá. Eu agradeço aos companheiros do CEPAS e encerro fazendo uma pequena lembrança em relação a tudo que nós conversamos hoje, que é o que o William James fala, um contemporâneo de Freud. A maior descoberta da minha geração é que nós podemos modificar as nossas vidas, mudando a nossa mente, o nosso comportamento. Então, está na nossa vontade direcionar os nossos esforços para alcançar essa felicidade que todos nós, de alguma forma, almejamos. Desejo paz, luz a todos vocês. E agora a Lívia Cristina, minha filha, vai fazer a prece aqui pra gente. Ela e o Nelson, os dois vão fazer a prece aqui juntos. Oi. Bom, deixa eu... Você faz um pedaço. Acabou não, Bê. Meu Deus, muito obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família, pela minha comida, obrigado pelo apoio divino, obrigado por nos lembrar a cada dia com a sua maravilhosa palavra para confortar o nosso coração. Obrigado por tudo. Cuide das pessoas que estão doentes mentalmente como fisicamente. As pessoas que estão com depressão, as pessoas que perderam familiares e parentes com a doença que veio para nos entristecer. Cuide de todos, das pessoas que moram na rua, das pessoas sem familiares, dos idosos nos asilos, de todo mundo. Para que o sistema não entre em colapso, as pessoas possam seguir as orientações para que o vírus acabe e possa tudo voltar ao normal. Para que a gente possa andar um passo à frente cada dia. Obrigado por tudo. Cuide de todo mundo. Nelson? Que assim seja.